Veja no quadro. Você deve saber que o Senhor separou o homem piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Terlim, Salmos 4:4. Diz-se que o principal atributo da alma de Israel é a piedade, sendo o seu principal sinal de evolução. Vamos chamar novamente Jesus de Nazaré como uma testemunha da tradição de sua época, na elaboração da famosa parábola do bom samaritano, que sempre é mal compreendida. O próprio Jesus de Nazaré, empregando a forma midrásica de exposição, revelou isso na sua parábola do bom samaritano, onde definiu como israelita aquele que tem compaixão como abaixo. É muito importante que você ouça com muito cuidado para compreender como uma parábola midrásica pode revelar conceitos, muitas vezes escondendo significados em palavras como se fossem variáveis ocultas. Jesus de Nazaré empregou essa técnica nessa parábola, onde escondeu a palavra israelita na palavra samaritano, sendo essa revelada no final como aquele que tem compaixão. No evento da sua célebre parábola do bom samaritano, descreve com detalhes em Lucas, de 10:26-37. E eis que se levantou certo doutor da lei para o experimentar. Disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? É importante ressaltar que quando é mencionada a palavra lei por Jesus e o que está escrito lá, ele está se referindo ao que está escrito na Torá, que traduzindo significa lei, ou Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Essa troca da palavra Torá por lei leva a muitos equívocos para os menos avisados. Lei não significa os 10 mandamentos, como muitos sugeriram no passado, pois o que é mencionado no próximo parágrafo não está escrito lá. Segue a parábola. Respondeu-lhe ele, autor da Torá: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus, respondeu-te bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo, passou de largo. De igual modo, também o levita chegou àquele lugar e viu-o e passou de largo. Veja que um sacerdote ou um levita refere-se aos 2 dentre os 3 elementos básicos de Israel: os Kohanim, sacerdote, os Levim, os levitas, e os Israelim, os israelitas, ou indivíduos comuns da nação de Israel. Vejam que dos 3 elementos de Israel, sacerdotes, levitas e israelitas, os 2 que passaram primeiro seriam indiscutivelmente pertencentes a uma etnia. Continuando, mais um samaritano, este não é mais da etnia de Israel, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo,
encheu-se de compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Veja-se que um samaritano é um homem da Samária, que evidentemente não é da nação de Israel, pois essa cidade era a capital do antigo reino de Israel, que foi invadido pelos assírios. Seus habitantes foram levados cativos e mais tarde o país foi habitado por diferentes povos, mas mais frequentemente por assírios. Os cativos do reino de Israel jamais voltaram para sua pátria e hoje são conhecidos como as tribos perdidas do reino de Israel. Algumas já foram encontradas no século XX, como na Etiópia, e que foram trazidas de volta para Israel moderno. São conhecidos como os falachas. E outras já foram encontradas na Índia, China, Afeganistão e alguns outros lugares, e até supõe-se que povos que vivem no Japão sejam seus descendentes, todas vivendo tradições antigas dos israelitas. Mencionarei isso oportunamente. Continuando. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze tu o mesmo. Vejam que 2 dos 3 elementos de Israel foram representados: os sacerdotes e os levitas, mas o terceiro foi substituído por um elemento da Samária, capital do antigo reino de Israel, que na época de Jesus era habitado por estrangeiros. O terceiro elemento samaritano pertencia ao reino de Israel, guardando a palavra israelita oculta pelo nome de samaritano. Esse é o estilo midrástico de exposição que Jesus usava na construção de suas palavras. Ficou escondido na palavra samaritano a palavra israelita, para demonstrar que israelita não é uma etnia, mas uma condição de quem tem compaixão, que foi atribuída pelo doutor da lei, sendo desta forma a definição perfeita de um estado espiritual. O que disse Jesus? A menção a que o doutor da lei e Jesus se referiram a respeito do que está escrito na Torá, Pentateuco, é o seguinte: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Havaiá. Levítico 19:18. Vejam que menciona os filhos do teu povo, frisando que esta era a fala de Deus a Moisés. No contexto bíblico, é claro. Já estava implícita a condição de que o próximo seria um outro israelita. Então, o porquê da pergunta? A única resposta que cabe seria de forçar a Jesus definir com precisão o que seria um israelita, mesmo do conceito do que estava escrito na Torá. Logo, o próximo, sendo um israelita, e que quando o escriba ou rabino, doutor da lei, fez a pergunta de quem seria o próximo, não só sabia a resposta, mas queria se aprofundar em uma resposta mais precisa
do que realmente seria o atributo da condição espiritual, e não a nacionalidade. Podemos perceber daí a cultura do interlocutor de Jesus. Daí podemos também auferir de como conseguimos obter maiores aprofundamentos através da metodologia midrástica. Após a exposição de Jesus com a parábola, a resposta acabou precisa. O filho do teu povo, ou israelita, é aquele que tem compaixão, sendo que o escriba ficou satisfeito, pois essa é a resposta correta que ele esperava. Denota que Jesus de Nazaré tinha um profundo conhecimento da Torá, mas que o escriba também o tinha. No final, podemos ver que israelita é uma condição espiritual alcançada por um ser, e não a de ser pertencente a uma determinada etnia e por isso ser um eleito de Deus, como pressupõem os leitores apressados da Bíblia, sendo a sua eleição, o alcance da alma em particular, os seus próprios meios e méritos em sua luta pela ascensão espiritual. Existem muitas almas gentias dentro das etnias judaicas, bem como muitas outras almas israelitas fora. Tudo vai depender de seu estado espiritual e quando alcançar o estado de compaixão. Essa é a definição dentro dos princípios da Torá. Uma outra passagem mostra a lei, prece do Shema Israel, ou Israel, que é a mais alta lei da Torá, onde aparece a primeira parte, que é a declaração da unidade de Deus. Fiz a transcrição do que está escrito na parábola, mas corrigindo o texto para a sua versão original no hebraico, que está escrita na Torá. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um e que não há outro. Que amá-lo com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Veja-se que aqui difere de Lucas 10, 26 a 37, pois lá quem pergunta é Jesus e a resposta é do doutor da lei. E aqui em Marcos 12, 28, quem pergunta é o escriba, sendo um rabi doutor da lei, e que responde a Jesus. É muito importante ter-se em mente que as perguntas feitas a Jesus de Nazaré pelos doutores da Torá, rabinos, escribas e outros, eram feitas a pessoas de comprovada intelectualidade bíblica e só eram feitas como chamada da discussão. Mesmo nas atuais yeshivot, academias talmúdicas e de Torá, essa prática é constante, onde estudantes e sábios do Talmud chamam outros à discussão através de perguntas em que no final as conclusões elucidam pontos importantes dos livros sagrados e de toda a cultura da Torá, sendo esta
Não uma cultura estática, cheia de dogmas e princípios imutáveis, mas uma cultura e conhecimento vivos, fervilhantes, postos em prática em cada discussão, em todos os instantes da vida e da história. Cada ponto da Torá e de todos os livros e tradições sempre estarão abertos à discussão. O Talmud na Guemará e o Midrash são em si discussões e questionamentos para a chegada a conclusões de elucidações de tradições, passagens e leis dos princípios sagrados. O outro exemplo de Jesus de Nazaré. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Fica claro aqui que a condição de israelita vai muito além de ser de uma determinada etnia. O ponto importante é que os níveis de hebreu, israelita, são níveis das nossas almas que ocorreram devido à nossa peregrinação por esse mundo de realidades, onde fomos classificados como aqueles que atravessaram e pais elevados ou exaltados, buscando águas vivas ao cavar poços e chegando à condição de israelita após agregarmos o temor ou rigor de Tzahak e adotarmos como nossas as lutas de Jacó com Esaú. Mais tarde, ingressaremos na jornada, êxodo, entrada em Canaã e etc. Luta com os cananitas, níveis de elevação descritas pelos nomes de outros livros em profetas, como Yehoshua, Josué, Shoftim, Juízes, Shmuel, Samuel, até a condição de onde nos livros de Melachim, reis, seremos elevados à condição de reis, Tzadikim, e posterior nível à santidade. Essa é a principal saga da Torá, que discutiremos em detalhes com o passar do tempo. Veja que esta saga, na parte dos livros de Neviim, profetas, termina no livro de Melachim, sendo por si só uma profecia, mas na realidade uma declaração do que acontecerá conosco durante a nossa vida, com esse ou aquele ser, demorando mais ou menos, com maior ou menor sofrimento, mas todos alcançaremos o objetivo final. A chave de tudo. Imagine que você esteja tentando solucionar um problema. O problema é dificílimo e você já gastou muito tempo na tentativa da solução através de profundas reflexões e concentrações sobre ele, mas não consegue solucioná-lo. Depois de um certo tempo, que pode durar horas, dias, meses ou mesmo anos, subitamente você tem um lampejo. Esse lampejo vem acompanhado por uma grande satisfação. Geralmente, sorrimos quando experimentamos. Esse lampejo na literatura da Torá é chamado de Chokhmah, lê-se Chokhmah, sabedoria, sendo composto por duas partes, Chor, poder, e Ma, que, sendo uma espécie de pergunta, que poder? Esse lampejo, ou Chokhmah, é também chamado de Barak, relâmpago, pois vem da forma de um lampejo, relâmpago, mas é só isso, um impulso que vem com a ideia completa daquilo que estávamos procurando. Mas não é utilizável, por estar toda concentrada num só impulso e ininteligível às nossas mentes. Logo em seguida, todo esse conhecimento é processado da forma integrativa pelo chamado também na literatura do Torá de entendimento, Binah em hebraico, onde tudo aquilo que estava naquele impulso primordial é transferido para a memória em nossas mentes, sendo transformado em conhecimento por um processo integrativo. Essa integração de Binah é passada
para um outro elemento que já está sob total controle de nossas mentes, estando na região fronteiriça e lá relacionado com as nossas emoções, pois os nossos conhecimentos estão de alguma forma relacionados, mesmo que de forma remota, com as nossas emoções. A esse último elemento dá-se o nome de conhecimento, Da'at em hebraico. O Chokhmah é representado por um ponto, um pingo, como de água, sendo por isso que na literatura bíblica fala-se de chuva, seródias e temporãs, do orvalho e do mar, como de conhecimento. Existe no Pesher de Habacuc, encontrado na biblioteca de Qumran, papiros do Mar Morto, a elucidação desse fato e relacionamento. Também o relacionamento do conhecimento com a água pode ser alcançado pela regra de hermenêutica chamada de Klal Uprat, a quarta regra de Léo, significando uma generalidade acompanhada de uma especificação. E a frase de Yeshayahu, Isaías 11:9, que trataremos oportunamente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Yeshayahu, Isaías 11:9. Esse princípio faz a atribuição à água do conhecimento. Água igual a conhecimento. E desta forma, quando encontramos na Bíblia a palavra água, podemos substituí-la pela palavra conhecimento. Isso também representa que quando estamos em estados exaltados, ocorrem verdadeiras chuvas, ou chuvas de orvalho, de Chokhmah, sabedoria, e que muitos dos nossos conhecimentos vêm diretamente de níveis mais elevados que de nossas mentes intelectuais. É bom lembrar a menção ocorrendo em lugares elevados da Terra Prometida. Vejam com isso que a palavra Chokhmah, sabedoria, tem uma significação, uma envolvência e profundidade muito mais rica em hebraico do que no português ou inglês, conferindo uma significação muito mais ampla. Vejam que uma das bênçãos que Jacob recebeu de Isaac é a sabedoria dos céus, e a segunda é a gordura da terra, sendo que essa segunda explicarei oportunamente, significando a energia dos desejos, cujo simbolismo no momento não dá para captar, mas que com a abordagem adequada, utilizando-se de uma das ferramentas de Léo, o velho, chamada de Gezer HaShavah, de mesma cepa, dá para se compreender perfeitamente. Mas a energia dos desejos serve para, com o tempo, liberar a sabedoria dos céus, vindo com a forma de gotículas de orvalho. Essa é uma bênção a Jacó. Na verdade, Israel, que príncipe irão, com o tempo, atingir a condição de reis e cumprir o objetivo final da Torá, através do uso da força ou poder da vontade ou desejo, a gordura da terra, sendo a aplicação do forte desejo orientado por uma kavaná específica que no tempo certo a Bíblia irá revelar. Essa é uma estratégia da Torá para evitar o confronto com Edom, que é uma criatura primordial, poderosa
e impossível de ser controlada. As constantes chuvas de orvalho fortalecerão o Da'at, conhecimento, e desta forma o próprio coração, nossas emoções, do qual o conhecimento faz parte, e com isso, com o tempo, acendendo a chama da fé, e com isso transformando a besta de nosso interior em um ser elevado, conforme relatado no segundo vídeo. Em Iov, Jó 28, 12 a 21. 12. Mas a sabedoria, onde ela será encontrada e onde está o lugar do entendimento? E um mortal conhece o seu valor e não será encontrado na terra dos vivos. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se pode dar ouro fino em seu lugar, nem se pesar prata com o seu preço. Não se pode elogiar com joias de Ofir, com precioso ônix e safira. Nem ouro de vidro pode igualá-lo, nem é um vaso de ouro puro sua troca. Coral e cristal não podem ser mencionados, e a busca pela sabedoria é mais preciosa do que pérolas. O topázio de Cush não pode igualá-lo, não pode ser elogiado com joias de ouro puro. Agora, de onde vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Está oculto aos olhos de todos os viventes, está oculto às criaturas aladas do céu. O mais importante do que foi dito acima foi a revelação em Marcos 12, em que diz que a declaração da unidade de Deus, do amor que devemos ter por esta unidade, é semelhante a amar o próximo como a si mesmo, significando que os dois princípios são idênticos, pois se Deus é uno ou não existe nada além dele, onde nós estamos ou o que somos nós? Partes dele é a lei do amor mútuo, não se aplica por sermos todos irmãos, mas simplesmente por sermos todos nós um só ser. Sejamos árvores, animais e seres humanos, devemos nos amar mutuamente por sermos um só. Deus e criaturas, somos todos um.